Olá, eu sou a Verusca. E eu sou a Joana. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana a gente traz aqui uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e cujo destino é a sensação de realização. E nesse episódio de hoje, a gente está muito feliz e honrada em receber a Mariana Holanda. A Mari foi a primeira diretora de saúde mental do mercado. Com certeza, nessa época, você deve ter visto alguma matéria nas redes, nas mídias, sobre esse fenômeno, que foi a criação desse cargo de diretoria de saúde mental. A Mari atua há mais de 10 anos na área de gente e gestão, na área de pessoas, liderando times de alta performance, engajados em bons propósitos com entregas expressivas. A Mari é graduada em psicologia, possui MBA em gestão empresarial e especialização pelo Instituto Internacional de Segurança Psicológica. Hoje, a Mari é consultora, palestrante e mentora empresarial em temas como liderança, saúde mental, diversidade e inclusão, com atuação em empresas como Falcone, Ambev, Unimed Rio, Conexa, Terios, entre outras. A Mari também é professora do curso de pós-graduação em saúde mental e desenvolvimento humano da PUC Paraná e da PUC Rio Grande do Sul, do curso de inteligência emocional da Escola Conquer e é também idealizadora e professora do curso de soft skills da Escola Coro. Mari, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz de te receber aqui. Ai, gente, eu é que agradeço, eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Estou relembrando a minha formação junto com a Jo, que foi nessa época que a gente se conheceu. E até hoje eu ainda tenho muitas coisas boas aí, muitos frutos bons dessa formação. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, Mari. Bom, para a gente começar a aquecer os motores, a primeira pergunta que a gente quer fazer para você, na verdade não é nem uma pergunta, a gente quer que você leve a gente para o momento em que você disse sim para a sua jornada de liderança. E aí aqui você pode trazer a riqueza de detalhes que você quiser trazer, a profundidade que você quiser trazer, mas conta pra gente que momento foi esse e como foi. Nossa, essa é uma pergunta profunda. Acho que a jornada de liderança, ela começa quando eu comecei a minha carreira, Então eu acho que eu vou falar que tem duas jornadas de liderança, tá? Na minha experiência. Acho que a primeira e a mais fácil de visualizar é exatamente quando eu comecei a minha carreira, Então, com toda a ambição e com toda a visibilidade que eu ganhei, vendo pessoas crescerem em suas carreiras, vendo seus objetivos, entendendo que esse talvez fosse o caminho natural, de um crescimento de todas as formas, de um crescimento profissional, econômico. Então, eu acho que ali, um bichinho da liderança me pica e fala, opa, você é plugada nisso aqui, essa é a sua ambição. E realmente, como boa ariana, eu tenho um aspecto de líder já intrínseco. Então acho que esse talvez seja o caminho mais natural, assim, mais comum. Mas eu, sinceramente, eu acho que o meu novo caminho de liderança, ele se refez, acho que eu fiz uma recomposição dele em 2018. Que foi quando começou o meu processo de adoecimento também. Então fica meio doido falar isso, Falar, nossa, como assim? A tua jornada de liderança começou no seu processo de adoecimento com burnout. E talvez essa seja a grande realidade, porque eu acho que minha vida mudou completamente desde que isso aconteceu. O meu propósito de vida mudou completamente. O meu olhar sobre o que é ser líder e como, a gente forma a liderança mudou completamente. E isso veio muito de uma vivência também de chegar num lugar, de chegar num status, digamos assim, de carreira, em que você chega com muitas expectativas, com muitas, com muitos desejos e expectativas mesmo, essa é a palavra. E quando você chega nesse lugar, você vê que talvez existam mais buracos a serem preenchidos do que respostas a serem, realmente dadas. Então, eu acho que
tudo começou ali, sabe? Assim, eu acho que nesse ano de 2018 foi o ano que eu virei acionista da organização onde eu trabalhava, então foi um ano muito importante para mim, de reconhecimento muito grande, né, do meu trabalho e de conquista de algo que era minha ambição desde o momento que eu comecei a minha carreira, né? Porque eu brinco que a minha carreira, ela fica até meio estranho de falar, mas ela começa, né, e termina, entre aspas, dentro de uma só empresa, que foi onde eu realmente construí a minha carreira. E eu digo que ela termina num sentido não de acabar, sabe, de morrer, mas ela termina num sentido de transformar, né? Porque eu realmente encaro muito que todo término é um novo início, né? Então, eu acho que em 2018 eu realmente comecei o término de um ciclo para abrir, né, sei lá, não sei nem dizer o que abre, sabe? Para abrir um caminho assim absurdo e com muitas possibilidades e principalmente com muitas conexões interpessoais assim belíssimas, sabe? Assim, que eu realmente sou muito grata e sei que eu tenho um privilégio muito grande, assim, e também uma responsabilidade muito grande. Então, acho que nesse momento, talvez, eu tive essa epifania de uma nova jornada de liderança, sabe? Mari, a gente já conhece um pouquinho da sua história, né? Até porque a gente já se conhece, mas eu acho que a gente não conhece a fundo o que realmente você sentiu nesse momento, porque você realmente fez uma reversão ali, por mais que você tenha tido, né, esse processo que a gente quer entender um pouquinho mais, você realmente reverteu isso para ocupar e liderar esse movimento dentro das empresas, né? Então, a gente vê ali o teu renascimento como a líder, né, desse espaço de saúde mental, mas a gente queria entender do que isso foi construído. O que você sentia, como é que você colocou a tua visão de pessoas dentro da tua própria dor e como é que você organizou isso para, então, poder propor todas as mudanças que você propôs? Nossa, essa pergunta também é maravilhosa, Ju. Obrigada. É muito engraçado, né? Porque, assim, eu lembro que durante, sei lá, pelo menos uns 2 anos eu fiquei fazendo bench, né, da criação dessa área. Em vários momentos eu me perguntava, assim, cara, pô, será que eu tô realmente entregando todas as informações necessárias? Porque o bench, ele naturalmente passava pelo meu adoecimento. E eu ficava me questionando, assim, eu falava, gente, mas será que eu preciso realmente falar do meu adoecimento aqui para falar dessa criação dessa área, tudo? E eu acho que eu demorei um tempo para me apropriar. E aí isso tem, né, um fundo, né, que nós mulheres já conhecemos, né, um fundo em comum ali de você realmente não ter talvez uma autoestima tão elevada quanto, né, algumas outras pessoas, alguns homens, enfim. Mas eu demorei muito tempo para entender que a criação dessa área, ela estava diretamente conectada com o meu adoecimento, ela estava diretamente conectada comigo. E para mim foi muito desafiador verbalizar o que eu vou verbalizar para vocês agora, porque isso também soava inicialmente para mim como uma coisa, sei lá, sem ambição, ou sem ambição não, ambiciosa demais, sabe? Mas o fato é que essa área ela nasceu exatamente por minha causa, né? Por causa do meu desenvolvimento e por causa do meu adoecimento. E isso foi muito difícil de verbalizar. Porque eu ficava meio que naquela do tipo, não, as estratégias, vendendo, né, assim, o que eu acho que é natural mesmo da nossa vivência. Então, você perguntar isso pra mim também me dá essa oportunidade de cada vez mais reforçar e revisitar um pouco esse lugar, sabe, Ju? Porque realmente essa área nunca foi uma ambição, nunca teve uma estratégia para essa área. Né? Até porque a gente não falava sobre isso, né? E a gente não se aprofundava nisso. E aí, quando eu falei para vocês, né, na primeira pergunta aqui, em 2018, renasceu uma nova liderança, justamente pela tamanha expectativa, por algumas ausências de resposta e por você enxergar coisas assim relativamente rasas, veio exatamente de eu ocupar esse lugar e quando eu cheguei, né, nesse lugar corporativo, nesse lugar de nossa, eu vou aprender muito, eu vou beber muito dessa fonte,
Eu bebi muito dessa fonte, mas eu bebi muito de uma fonte técnica, eu bebi muito de uma fonte estratégica, muito menos do que eu achava que eu ia beber de uma fonte de relações, de humanização, de pessoas, de liderança. Porque é isso que você imagina quando você chega num corporativo, né? Assim, pelo menos eu acho que eu imaginava isso. Eu imaginava que quando eu chegasse naquele lugar, eu ia estar em contato com as pessoas mais fantásticas da Terra. E modéstia à parte, a empresa que eu trabalhava era uma empresa que é uma empresa, né, que tem uma cultura muito forte e que, felizmente ou infelizmente, as pessoas que trabalham nela normalmente acham que o centro do universo roda em torno do seu próprio umbigo. E eu não falo isso com nenhum orgulho, sabe? Mas era o que era. Então, eu realmente... O universo que eu participava era um universo que eu falava, cara, eu realmente vou conhecer e vou ter as melhores relações da face da Terra. Porque eu estou na melhor empresa da face da Terra, né? Quando eu chego nesse lugar, eu vejo, opa... Posso até ter contato com boas pessoas e pessoas incríveis. Mas dizer que eu tô construindo as melhores relações da face da Terra, eu acho que eu tive uma pequena decepção. E é muito engraçado porque eu lembro perfeitamente de quando eu cheguei, né, nesse local, assim, né? E eu falei, cara, certamente eu vou aprender muita coisa, mas eu vou ter muito a ensinar. E muito a ensinar no meu papel de psicóloga mesmo. E aí, talvez, eu tô tendo um insight aqui com vocês, tá? Mas eu acho que esse renascimento dessa liderança que eu falei na última pergunta, ela vem da minha apropriação como psicóloga. Eu nunca me enxerguei muito como psicóloga. Eu me formei como psicóloga, né? Sempre fui muito dedicada e a psicologia ela sempre foi parte da minha vida, até porque a minha mãe é psicóloga, então não dá para dizer que eu não tive uma certa influência. Eu brinco que quando eu escolhi a psicologia, eu entrei na psicologia para clinicar e quando eu cheguei na faculdade de psicologia, eu falei, cara, não, acho que não é muito esse o meu perfil. E eu falava para minha mãe, que é psicóloga organizacional, quando eu escolhi a psicologia, que eu jamais seria organizacional, porque isso não é psicologia, né, gente? Psicologia é clínica. Gente, eu tô pagando minha língua, assim, eu pago minha língua, olha, mas eu tô pagando, assim, eu tô há pelo menos uns 12 anos pagando minha língua. Porque, corta a cena, eu virei especialista organizacional, né? Mas tudo bem. Então, eu realmente, assim, eu me reconhecer como psicóloga foi algo muito importante pra mim, sabe? Porque a gente sabe que nesse processo organizacional, nessas vivências organizacionais, não existia muito espaço pra psicologia da forma que ela hoje está tendo espaço. Os RHs eram compostos basicamente por engenheiros de produção, por administradores, por economistas ali que não tinham, né, tanta firmeza ali, né, que eram um pouco mais softs, né, mas o RH era composto por diversas outras profissões que não eram necessariamente conectadas à psicologia. Então, durante toda a minha carreira, eu acho que eu me formei muito com esse outro lado que eu não tinha, que era um lado mais duro, um lado mais estático, um lado mais administrativo. E quando eu cheguei no corporativo, ver que eu tinha skills, que pessoas que estavam, muito maiores do que eu, que estavam ali como cargo de C-level, sabe, guiando estratégias empresariais, não tinham habilidades que eu tinha, pela primeira vez eu falei, cara, eu vou ter muito a ensinar aqui nesse lugar. E talvez eu realmente comece a descobrir, cara, o que eu vim fazer aqui, que raio dessa carreira vai ser, porque não dá pra dizer, né, que o meu adoecimento, ele também não vem de um lugar onde você tá numa roda do hamster, né? Você tá ali tocando a tua vida, sabe? Escalando suas promoções e chega um dado momento que você não sabe muito bem por que você tá fazendo aquilo, né? Assim, que você dá uma paralisada e fala, tá, mas beleza, e aí? E quando eu vi essa oportunidade, isso me inspirou muito, Ju. Isso me inspirou muito. Ao mesmo tempo que me inspirou muito a falar, nossa, eu vou ocupar esse lugar e eu vou trazer coisas aqui que ninguém nunca discutiu. Então, assim, vou dar um exemplo. Nunca existiu no corporativo, até o momento que eu assumi a liderança ali, treinamentos como treinamentos de empatia, de comunicação não violenta, de vulnerabilidade,
E a gente está falando disso em 2018. Então, na época, eu fiz um programa de formação de liderança, e aí era um programa de formação de liderança que chegava no nível de diretoria que nunca tinha existido. Mesclando habilidades softs com habilidades hards, porque eu falei, cara, eu também tenho que chegar com parcimônia, senão a galera vai achar que eu enlouqueci, né? Mas eu fazia muita questão de começar a introduzir habilidades softs ali para aquele público, porque eu via que era a principal falta ali dentro daquela, né, dentro daquele universo. E é muito engraçado, né? Porque ao mesmo tempo, né, quando você vai provendo esse tipo de experiência, você vai relembrando e aprendendo muita coisa, e você vai entrando em contato com muita coisa que, sei lá, você estava fechando o olho, muito sintoma físico que você não estava querendo enxergar. E aí, né, dentro dessa jornada inteira, o meu adoecimento ele começou a se apresentar para além dos sintomas físicos. Então, eu tive realmente a minha primeira crise de ansiedade, que na verdade foi uma crise de pânico dentro do avião. E era muito doido, porque a minha dificuldade, inclusive, de admitir o meu adoecimento, ela vinha muito dessa descoberta de uma nova liderança. Eu falei, cara, como assim? Eu tô, no lugar onde eu posso criar, onde as pessoas estão realmente me dando carta branca, porque eu posso falar muita coisa, né? Sempre poderei falar muita coisa que aconteceu, né, de forma complexa e dura comigo, mas eu também posso falar que eu tive uma construção ali de reputação. Muitas vezes, dentro da minha vida corporativa, eu tive a oportunidade de ser escutada de uma forma diferente da maioria. Aí é um outro podcast, porque aí eu acho que tem várias outras razões e vários outros pedágios para isso ter acontecido. Mas o fato é que eu sempre senti que eu tinha um privilégio ali a se exercer. Então, quando eu adoeci, eu estava num lugar onde eu estava podendo e eu estava sendo reconhecida ali por fazer as coisas, por ser um perfil diferente. E quando eu me via, né, assim, adoecendo para além do físico, indo para o mental, para o emocional, falei, cara, como assim? Logo eu? Que sou a única que cheguei até aqui, né? A única psicóloga acionista da América Latina. Eu era a única psicóloga acionista da América Latina, né? Então, como assim eu vou ter que parar agora? Como assim eu vou ter que falar que eu tô doente agora? Então, isso me prejudicou bastante, tá? Assim, hoje eu tenho essa noção, obviamente na época eu não tinha, né? Isso me prejudicou muito, esse meu atraso de querer realmente admitir o meu adoecimento. Mas, de alguma forma, isso também me permitiu viver esse adoecimento numa profundidade que talvez eu, sei lá, né? Tudo é um si nessa vida, mas eu prefiro acreditar que as coisas são como são, que eu realmente precisava viver essa experiência, justamente para me colocar verdadeiramente nesse lugar, justamente para o bichinho de você querer fazer diferente, de você querer ocupar esse lugar, me picar de uma vez, sabe? Falar assim, já que você tem uma habilidade de liderança intrínseca na sua personalidade, já que você conquistou espaços que outras pessoas não conquistaram e não foram ouvidas, talvez você tenha que viver profundamente esse adoecimento para você ter consciência da bandeira que você vai levantar. Obviamente, isso tudo aqui eu tô, sei lá, colocando num formato uma história que eu realmente conto para mim, porque só assim que eu consigo explicar um pouco de como é que foi isso tudo, porque o meu adoecimento ele começou em julho de 2018 e eu só fui me afastar em janeiro de 2020. Então eu convivi aí muito mais de um ano, né, com o processo de adoecimento e tentando entender o que era esse processo de adoecimento e, ao mesmo tempo, tentando trazer humanização e profundidade desses processos para dentro do RH. Então, assim, sinceramente, como é que você fez isso? Eu não faço a menor ideia. Como é que eu fiz isso? Eu não sei como é que eu fiz isso, porque hoje eu olho para trás e eu vejo as coisas que eu estava vivendo. Nossa, assim, hoje pra mim é impossível viver como eu vivia, sabe? Assim, não tem a menor condição. Mas eu também, né, como boa ariana, eu sou muito intensa, né, Ju? Então, quando eu me entreguei pro adoecimento, eu me entreguei mesmo. Eu falei, cara, então tá, toma meu corpo, toma minha alma, tome tudo de mim,
porque agora eu vou viver esse adoecimento e eu vou entender o que é isso. Entendi, né? E foi nessa época, eu sempre falo dela, né? Não tem como não falar da Isabela Camargo, porque foi nessa época que eu conheci o caso da Isabela. E o caso da Isabela, nos 15 dias que eu tive de afastamento, porque esse foi meu afastamento, tá? Então, eu não tive mais de 15 dias, e é um absurdo. Eu tava até falando com algumas pessoas até de super também que trazem bastante nessa discussão dentro das redes e tudo, mas o quanto que é realmente impossível hoje você pensar numa pessoa adoecendo por burnout se afastando 15 dias, mas é o que é, tá? Porque a maioria dessas pessoas, elas não querem se afastar pelo INSS, eu não era diferente. Eu só me afastei 15 dias porque eu não queria me afastar pelo INSS. Eu não tinha condição. Eu não tinha condição de pagar onde eu morava. Eu não tinha condição de depender do INSS. E a história da Isabela, ela me inspirou muito e me empoderou muito. Eu sei que essa palavrinha empoderamento, ela tá meio batida, mas ela realmente me deu muita potência, porque a vivência da Isabela, ela me fez entender que daquele lugar ali eu não passava, pior não ficava. E quando você se dá conta do pior não fica, por mais doloroso que seja você olhar e falar, putz, cheguei no fundo do poço, também tem um quê de ação quando você chega no fundo do poço, né? Você olha para aquele fundo do poço e fala, bom, se daqui eu não passo, agora eu vou para as cabeças, entendeu? Agora também eu vou exercer a maluquice que me tomou. Sabe? Então, eu nos 15 dias de afastamento, eu mergulhei muito em informação. Eu quis entender muito sobre essa coisa que era completamente nova, mas ao mesmo tempo não era, né? Porque aí quando a gente vai olhar a história, né, do burnout, né, de toda esse estudo, é de 1969, né? Não é tão recente. Mas o fato é que eu fui tentando mergulhar. E quando eu voltei de afastamento, né, nos 15 dias depois, aí eu acho que teve um alinhamento de astros também, tá? Porque eu acho que a gente também conta com a sorte e com o universo ao nosso favor. E realmente isso eu não posso falar, eu sou bem abençoada. O universo, ele gira bastante ao meu favor e, obviamente, não quero ser mal interpretada nesse sentido, mas por que eu tô falando isso? Porque eu voltei de afastamento e 2 semanas depois veio o 13 de março de 2020, a sexta-feira 13, que todo mundo foi pra casa e não voltou pro trabalho. Então foi quando a pandemia começou. Quando eu voltei de afastamento, 15 dias depois a pandemia deu o start no Brasil. E, por um lado, isso foi uma sorte pra mim. Por quê? Porque aí eu não era mais a única que tinha entregue o atestado. Aí começou a pipocar atestado, aí começou a pipocar adoecimento, a pipocar gente de diversos níveis adoecendo, e isso me deu uma força muito grande na minha especialidade. Então, como eu disse para vocês, eu era a única psicóloga num lugar de alta liderança. Eu era a única pessoa que tinha profundidade ali, além da médica do trabalho, a médica corporativa do trabalho, que estava terminando a sua formação em psiquiatria. Então éramos 2 num universo de 30 mil funcionários no Brasil. Ou seja, a carta branca foi dada e falado, realmente alguma coisa tem que ser feita e vai, sabe? Assim, só vai. Então, a verdade é que quando eu voltei de afastamento, eu me utilizei muito da minha reputação e da minha construção de carreira para dizer que aquilo ali não era um problema meu, que a responsabilidade ela era compartilhada, até porque eu já tinha me apropriado disso, desse discurso. Eu sabia que aquele problema não era mais só meu, que eu tinha vivido muitas coisas ali que tinham feito com que eu chegasse também naquele adoecimento. E eu comecei a cutucar alguns pontos, assim, de uma forma bem sutil. Eu gosto sempre de contar uma história que, assim, né, quando eu voltei de afastamento, 100% das pessoas que me encontravam nos corredores, enfim, me perguntavam se eu tava tudo bem, mas elas não perguntavam, e aí, Mari, tá tudo bem? Elas perguntavam, e aí, Mari, tá 100%? E nunca pergunte, né, se tá 100% pra uma pessoa, né? Até porque a gente não sabe o que 100% significa, né? Mas era muito louco isso pra mim, porque quando as pessoas me perguntavam isso, inicialmente, eu me assustei com essa pergunta. Quando a primeira pessoa me perguntou, eu dei uma assustada, porque eu falei assim, cara, o que eu vou responder? Porque se eu falar que eu não tô 100%, será que eles vão me colocar na geladeira depois de 15 dias, entendeu? Será que eu vou perder o meu prestígio, a minha reputação? E aí eu falei, cara, aí eu lembrei da história do fundo do poço, né? Que do fundo você não passa. Eu falei, quer saber de uma coisa?
eles estão me dando uma porcentagem, né, que eles nem sabem o que significa, então eu vou dar outra porcentagem para eles, que eles também não sabem, nem eu sei. Eu comecei a responder que era 60%. Então todo mundo que me perguntava, e aí, Mari, tá 100%? Eu falava, 60%. E morria o assunto. Não tinha mais continuidade. Porque realmente as pessoas não estavam tão interessadas assim em entenderem sobre o meu adoecimento. Elas estavam interessadas em saberem se eu estava com os meus skills, né, voltando à normalidade. E eu não estava. E eu não saberia quando isso aconteceria. Até porque a única coisa que eu tinha na minha cabeça era que se os 100% que eles me perguntavam significava aquela realidade, eu nunca mais ia voltar para aquilo. Então eu vou falar que eu tô 60 e vambora, entendeu? E vamos que vamos. Então eu também fui arrumando alguns ferramentais, obviamente muito bem amparada com meu psiquiatra e meu psicólogo, para eu ir testando novos limites, sabe? E eu acho que nessa testagem de novos limites, eu também fui descobrindo que existia uma oportunidade. E aí, Jô, eu acho que tem tem um ponto que é muito da minha criação, da minha personalidade mesmo. A minha mãe sempre me contou isso, minha mãe e meu pai me contavam que desde pequena era muito difícil me colocar de castigo. Porque quando eles me colocavam de castigo, Mariana, não vai poder ver TV. Eles abriam a porta do quarto, eu tava lendo, eu tava brincando, eu tava com outros recursos. Então eu sempre fui uma pessoa que teve habilidade para criar novos recursos. Então isso é uma habilidade minha. E também foi muito, muito recente que eu descobri isso, inclusive. Isso não era tão consciente, sabe? Então eu acho que também pode dizer que essa força que veio, né, de eu assumir esse lugar e falar, vou pegar esse limão e vou transformar na limonada, veio também desse traço, né, da minha personalidade, da minha criação, de ocupar outros espaços, de querer ocupar outros espaços, de desafiar as pessoas a pensarem de forma diferente. E assim, e sendo muito transparente com vocês, eu entreguei muito resultado. Sabe assim, eu entreguei muito resultado. E eu me apropriei, se teve uma coisa que eu me apropriei no meu afastamento, foi dos resultados que eu entreguei. Eu não tinha essa segurança. No meu afastamento, eu falei, cara, eu entreguei muito. Então, eu vou ter de volta esse, né? Eu vou ter. Sabe assim, aquela coisa? Eu vou ter de volta, por bem ou por mal, eu vou ter de volta. Graças a Deus, na minha experiência, eu tive menos recorrências, né, de brigar, de ter que ocupar esse espaço por mal do que por bem. Então, como eu disse, a pandemia veio, os problemas ficaram ainda maiores e a carta branca foi me dada. Então, quando eu catei a carta branca, veio um baita frio na barriga, porque eu falei assim, meu Deus, me deram. E agora? Mas aí é a hora que me lembrou muito a nossa formação no Instituto. Porque é a hora que você coloca a vera ali, você coloca à prova a tua capacidade de colaboração. De você saber que você pode ter ganho uma carta branca, mas você não precisa criar nada sozinha, sabe? E eu fui catando as pessoas aqui, ó, e fui falando, essa carta é nossa, essa carta não é minha não, essa carta é nossa. Bora, sabe, criar esse exército de pessoas para realmente ocupar esse lugar. E foi muito nessa linha que eu corri, sabe? Assim, óbvio que, assim como eu me aproprio, que essa diretoria, ela teve uma criação ali, né, por conta do meu adoecimento, eu também me aproprio em falar que, cara, eu não criei nada sozinha, eu tive apoio de muita gente ali, eu tive muita gente para pensar junto comigo, para abrir novos espaços comigo, e foi muito lindo. Nossa, foi muito lindo. Mas, ao mesmo tempo, foi também duro entender que aquele espaço não era mais suficiente. E aí nasce, né, quase que uma fênix, porque aí é você olhar e falar, putz, eu vou ter que criar uma nova rota, porque eu achei que esse espaço fosse me alimentar, mas ele não me alimentou o suficiente para o que eu tenho para entregar para o mundo, sabe? Assim, então, eu acho que aí surge uma recomposição do meu propósito, talvez aí surja a razão pela qual eu investi tanto nessa carreira, sabe? Assim, porque não tem outra explicação, sinceramente. Porque, para mim, né, até a ver quando eu estava fazendo a abertura,
ela falou, não tem, né? Alguém já deve ter visto ou ouvido falar, porque saiu nas mídias, né? E foi muito difícil essa época, sabe? Porque eu ainda tava no meu adoecimento, assim. Meu adoecimento durou de 4 a 5 anos. Foi longo, sabe? Foi no ano novo, né? Agora, do ano passado para esse ano, que eu me vi completamente recomposta. Então, olha quantos anos isso ficou permeando a minha vida. E a doutora Ana Paula fala muito isso, Ana Paula Pena, né? Ela fala muito isso. Não existe cura para o burnout, porque uma vez que você saia do burnout, você tem que estar atento o tempo inteiro, porque é um traço que você pode cair quando você menos esperar. Então, hoje eu me vejo curada, entre aspas, mas o tempo inteiro atenta. Mas naquela época, quando saiu aquela matéria, que eu confesso que eu não esperava que fosse sair daquela forma, eu esperava uma nota de rodapé, juro. Eu não esperava a nova aposta, sabe assim, uou! Assim, eu lembro até hoje, eu tava no churrasco de uns amigos meus, quando eu comecei a receber parabéns, assim, em todos os lugares possíveis e imaginários, LinkedIn, Instagram, todas as redes sociais, WhatsApp. Cara, quando eu fui ler aquilo, eu falei, peraí, calma, como assim? Como assim a nova aposta? E, sabe, eu tô no meio desse furacão, eu tô criando a parada ainda, tipo, uou, calma. Mas ao mesmo tempo, aí nessa época eu me senti bastante impostora, eu falei, cara, como assim? Eu tô saindo numa matéria e, sabe assim, a gente tá navegando, a gente tá desbravando o caminho, já tínhamos uma estratégia acontecendo, mas como toda inovação, né? Assim, a gente tava testando, sabe? A gente tava ali. E foi com muito amparo ali da minha rede de apoio que a galera falou, Mariana, que mané impostora, tá louca? Tipo, você tem mais que... Aproveita esse gancho de novo, aproveita esse limão mais uma vez, porque você tá ajudando a criar um novo mercado. Mas dizer que foi... que a minha primeira visão ali, bate-pronto na matéria, foi tipo... Nossa, como eu sou maravilhosa, é mentira. Eu olhei e falei, meu Deus, alguém apaga essa matéria, socorro! Foi meio confuso, mas foi mais ou menos assim. Mari, nossa, quanta coisa, assim. Daria pra gente ficar horas aqui, né? Eu tenho esse probleminha. Não é um problema, para. Não é um problema. Pode parar. Para, adorei, para. Não é um problema. Todos os elementos estão aí, né? Todos. Mas eu queria puxar um que tá aqui, assim, na minha cabeça, sabe? Que quando você falou você teve um ato falho, aí eu vou falar como psicóloga, né? Amo. Do seu desenvolvimento. Opa, adoecimento. Nossa, é verdade. Ouvido de psicóloga é uma coisa, né? E aí... Obrigada por esse insight. E aí, dá para perceber que quando a gente está sendo chamada pelo nosso propósito, a gente dá uma brigada com ele, né? E a gente resiste, né? A gente briga, a gente segura a corda, a gente puxa, a gente não vai, a gente briga, a gente, né, faz birra, tudo isso, né? Eu tô dizendo isso porque tem uma história muito parecida, né? Com tudo isso do adoecimento que você conta, né? Também tive burnout, enfim. Mas me vem muito a palavra despertar, sabe? Né? Esse adoecimento te traz um despertar para o seu propósito. E com muitos sinais, né? Te chamando para isso. Né? Como que você enxerga isso hoje, olhando para trás? Nossa, é exatamente isso. Assim, despertar é muito difícil, né? Despertar incomoda, porque mexe nos lugares onde você não tá afim de mexer, porque tá tudo tão acomodadinho ali, entendeu? As coisas estão indo bem ali, você fica cega ali, você só quer receber seu salário no final do mês, né? Você não tem tanto entregável pro mundo assim, né? Então, eu acho que hoje eu enxergo o despertar um pouco nessa linha, sabe? Assim, eu acho que é interessante, né? Porque ontem eu tava até nessa conversa, ontem eu tive uma conversa com a Carol Milters também, e a gente tava falando, ela falou, Mari, me conta aí como é que tá um pouco do teu trabalho hoje, o que você tá fazendo, os projetos que você tá tocando. E a minha vida, né, assim, parece que eu tô há 20 anos nessa vida, mas vai fazer 2 anos que eu fiz o meu processo de transição de carreira, né? E o meu processo de transição de carreira esse ano, ele tá cada vez mais mergulhado e tá cada vez mais em direção a impacto social. E eu não imaginei
isso, tá? Assim, eu imaginei que eu fosse trabalhar com saúde mental, né, para organização, fosse ficar ali dentro desse propósito. Então, respondendo um pouco da tua pergunta, depois que eu despertei, parece que eu desperto um pouquinho mais a cada dia, sabe? O despertar é quase que contínuo, não tem fim. Porque depois que você passa dessa fase de lutar contra o despertar, né? De você não querer sair ali daquele lugar quentinho, do que tá realmente, do que a sombra, né, tá ali ocupando e você não quer ver. Das duas, uma, entendeu? Você começa a se acostumar ali com as dores, mas você também começa a se acostumar com as delícias, sabe? Assim, de você descobrir outros caminhos, de você descobrir uma transformação que você nem imaginava, sabe? Então, eu vejo despertar hoje um pouco assim, sabe? Meio que quase que um SDCA, de forma contínua, é um processo contínuo, porque eu hoje, por exemplo, eu tô super mergulhada ainda em saúde mental, obviamente, né, organizacional, mas eu tô começando a querer aprofundar isso mais para impacto social, sabe? Assim, como é que a gente entrega isso? O que isso tem a ver com impacto social, com reputação? E aí, naturalmente, isso vai para um lugar, e aí eu vou ter que puxar aqui, né, o vídeo que eu falei para vocês, né, antes da gente começar, que eu vi da Abby, e aí eu não vou falar o sobrenome dela porque eu não sei, mas basicamente, né, ela foi uma jogadora profissional, né, de futebol nos Estados Unidos, e ela é casada com a Glennon Doyle, né, que escreveu o Indomável. Então ela é esposa, é horrível se referir assim a alguém, mas como eu não sei pronunciar o sobrenome dela, ela é esposa da Glennon. E eu vi um vídeo dela extremamente inspirador, que ela fala para formandos, né, no ano passado, e que ela traz esse trade-off do silêncio e da solidariedade. Essa foi a palavra que ela usou, solidariedade. Não tem como a gente ser solidário, não tem como a gente trabalhar em impacto social e querer impactar socialmente, né, a nossa cultura, a nossa sociedade, sem risco, sem você dar voz. Não tem como você fazer isso em silêncio. Então, eu acho que cada vez mais o despertar, ele promove uma profundidade de autoconhecimento, que aí sim você encontra nas relações, em conversas e também nos seus próprios silêncios. Mas o output disso, né, a entrega que você vai fazer disso, ela tem a ver com espiritualidade para mim, sabe? Ela tem a ver com solidariedade, com caridade. Ela tem a ver com o que eu acredito de entrega para o mundo. Porque aí realmente, assim, né, como boa psicóloga apaixonada por Jung, que sou, porque realmente nunca fui clínica, mas a linha da minha clínica, né, da minha terapia, ela sempre foi junguiana, também por uma questão, né, de religião, né? Eu sou espírita, eu me considero uma pessoa espírita hoje, kardecista, mas sou muito espiritualizada, porque eu confio muito, né, nessa dinâmica maior e mais elevada. E como o Jung sempre falou, né, a espiritualidade ela é realmente muito importante para os nossos propósitos de vida, né, para a gente saber como entregar o seu propósito de vida para o mundo, porque o teu propósito de vida ele não é só seu, ele tem a ver com relação, porque a gente está vivendo em comunidade. Então, eu acho que o meu despertar ele também vai para essa linha, sabe? Para essa linha de você efetivamente entregar ao outro aquilo que você foi privilegiado, né, em ter. E ela fala um outro negócio nesse vídeo também, que é muito lindo, que normalmente quando a gente pensa em solidariedade, em caridade, né, em impacto social, a gente vê um mundo gigantesco. E aí a gente pensa, sei lá, em construir hospitais na época do Covid. Isso é solidariedade? Isso é caridade? Claro que é. Mas a gente não precisa ficar pensando numa vertente tão grande assim, porque a solidariedade e a caridade, ela começa no seu mundo. E o seu mundo é só as pessoas que estão à sua volta, o seu ecossistema. Então, se você começar a agir para que isso impacte 3 pessoas que estão à volta de você, isso já é
algo que você está impactando. E à medida que você faz isso, essa é quase que uma rede, né? Isso vai crescendo num formato exponencial. Então, eu acredito muito nesses despertares, sabe? Sublinha aí, Jô. Uau, né? É fantástico, assim, ouvir mesmo o que você sentiu, Mari, porque quando a gente fala de saúde mental, né? Você está falando ali de um âmbito ou de uma ciência até que, obviamente, ela precisa ser considerada, né? Obviamente, a gente precisa olhar para isso. Mas o que guiou isso foi um processo de olhar para dentro, né? Foi um processo de ser sincera, de trazer autenticidade, de realmente ser verdadeira, né? E ali, diante de tudo que você estava vivendo, você se assumir, com certeza tinha um risco, né? Com certeza tinha um risco que você topou bancar, né? E que hoje te gerou frutos e que te manteve num caminho de autoconhecimento, acho que com ainda mais profundidade, né? Com ainda mais compromisso. E é claro que isso está ligado à espiritualidade. E não é a primeira vez, né, Vê, que quando a gente começa a olhar muito claramente para a luz do propósito, a espiritualidade aparece e a conclusão é as relações. A conclusão é a caridade, a fraternidade, né? Estarmos aqui para implantarmos uma nova cultura que não é da individualidade, é uma outra cultura. E me emociona muito a tua história, me toca muito a tua história, porque você veio de um ambiente corporativo que tinha todas as letras do corporativo, né? Todas mesmo. E daquele ambiente nasceu tudo isso, né? Nasceu todo esse caminho que naturalmente a gente está se beneficiando, né, pelo teu pioneirismo ali e pelo significado que isso tinha, né, mas que, acima de tudo, a gente está se beneficiando pela visão que você está trazendo, porque com toda a tua experiência, você começar a pensar e desbravar, né, ok, o que isso tem a ver com impacto, o que isso tem a ver com espiritualidade, o que isso tem a ver com caridade, fraternidade, e no final, honestidade, né? Honestidade com o nosso propósito, não pode ser coisa pouca, né? Que vai sair de resultado disso. E a gente sempre gosta, Mari, de terminar esse papo e eu tô sentindo que eu tô sendo até um pouco injusta de te perguntar isso, porque, né, você já trilhou tanto esse futuro em tudo que você conta, mas o que você sonha, assim, se você pudesse projetar a sua tela mental aqui pra gente, do que você está conseguindo sentir desse caminho e a projeção disso para uma visão máxima. O que vem na sua tela mental? Que mundo é esse que a gente poderá usufruir? Que empresas são essas que estão para nascer? E que relações são essas? Né, que a gente pode começar a estabelecer de colaboração, de trabalho e de gratidão mental, ao invés de saúde mental. O que você enxerga? Nossa, que pergunta linda, Ju. Primeiro, super obrigada, assim, realmente, tipo, falar, assim, né, como boas psicólogas, falar muitas vezes é muito impactante para quem fala também, né, porque você se escuta muito e você lembra um pouco das potências, né, que no dia a dia você às vezes acaba esquecendo. Eu acho que eu tento muito calibrar a minha visão, assim, dessa coisa de um propósito, assim, esqueci a palavra, né, mas assim, intangível, com algo prático, né? Quando você me pergunta o que eu vejo, como eu vejo, sendo bem sincera, eu acho que a gente ainda vai penar. E eu não falo isso com felicidade no coração, obviamente, mas eu acho que a gente ainda vai penar com algumas coisas, algumas boas coisas. Eu não sei se a gente aqui, nós três, a gente talvez vá vivenciar o que a gente sonha. Eu espero que sim, eu espero que a gente veja pelo menos um iniciozinho de algumas transformações na prática, mas eu, sinceramente, eu não tenho essa ambição de ver as coisas totalmente transformadas, porque eu acho que isso ainda vai levar muito tempo. A minha maior ambição, na verdade, quando eu penso nesse mapa mental, sabe, do que a gente está fazendo, é realmente construir, e aí pode parecer uma coisa muito piegas, né, tipo, mas é realmente construir um ambiente melhor para os meus filhos, assim. Eu ainda não tenho filho. Eu tô ainda nesse processo, né, de engravidar, de tentante.
Então, até essa criaturinha chegar no universo, né, profissional, eu acho que eu tenho um tempo aí para tentar, sabe, me dedicar ao máximo, porque eu fico pensando, assim, que eu tô em vias de abrir aí um processo de mentoria coletiva feminina, só para mulheres, assim. Eu espero que que a primeira turma saia ainda esse ano aí, porque essa foi uma das coisas que nos últimos meses, né, principalmente esse ano, assim, tem me batido muito nessa coisa de entregar o que você recebeu. Eu queria muito, assim, meu mapa mental, ele gira muito numa linha, assim, de... Eu quero muito fazer com que mais mulheres... Ah, Mari, mas homens também não? Por enquanto, homens vão continuar chegando, vai continuar sendo fácil para eles. Obviamente, também tem um desenvolvimento muito grande para fazer masculino, e aí dá outro podcast, sabe assim, tipo, dá outra coisa, porque eu não tô aqui querendo levantar nenhuma bandeira antagonista, não, mas como mulher, eu quero muito facilitar o caminho para a mulher. Eu tenho certeza que as mulheres, para chegarem no lugar onde eu cheguei, onde eu quero chegar, porque eu ainda quero chegar em lugares, elas vão passar por situações. Mas se eu puder reduzir 10% do que elas poderiam, né, do que elas vão ter que passar para chegar, eu quero reduzir, sabe? Assim, eu quero realmente facilitar e quero cada vez mais potencializar mulheres para que a gente cada vez mais entenda que não é uma questão só de equidade, de merecimento. É uma questão de necessidade para o mundo, sabe? Assim, nós somos feitos de complementariedade, né? Yin Yang, energia feminina, energia masculina. Então, assim, o mundo está descalibrado há muito tempo. E não é só porque a gente merece, é porque a gente precisa chegar lá. As nossas habilidades, elas precisam estar dentro do universo organizacional, porque a nossa visão e a nossa experiência, ela é completamente diferente do que a experiência que existe atualmente dentro desses universos. Então, eu continuo achando que o bem é a maioria. Apesar da maior parte do que a gente vê, né, nos noticiários e... Enfim, se a gente ficar, né, olhando as notícias, certamente a gente vai ter quase que absoluta certeza de que é tudo ruim, mas eu continuo acreditando que não é tudo ruim. Eu continuo achando que o bem, né, que os bons são a maioria. Eu continuo achando que se é para ter alguma notícia, se é para falar sobre notícias, então que a gente crie novas notícias. Que a gente crie razões para noticiar coisas boas, sabe? Para realmente desbravar novos caminhos. E, sinceramente, assim, o meu maior desejo é fazer isso cercada de mulheres. Porque, e aí que me desculpem os homens que ouvem esse podcast, nada contra vocês, até porque eu tenho muitos parceiros homens, né? O próprio Instituto Papo de Homem, o Memo... tem o Zimbrão, que eu sou apaixonada pelo Zimbrão, sabe? Tem muito homem fazendo, cara, movimentos incríveis. Mas eu me abasteço de mulheres, a verdade é essa, sabe? Eu me abasteço da energia feminina. Eu vivi 12 anos de uma energia masculina lá, sabe assim? Que me transformou de muitas formas, tanto formas boas quanto formas não tão agradáveis assim. Então, hoje... Quando eu penso no norte, nesse mapa mental, eu também não consigo pensar nesse mapa mental de muito longo prazo. Eu consigo pensar no mapa mental de curto, médio prazo. E quando eu penso em curto, médio prazo, eu penso que é isso, os bons são a maioria, a gente tem muita capacidade de criar coisas boas e de inovar em coisas boas e a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai conseguir fazer isso e eu quero muito conseguir fazer isso cada vez mais cercada de mulheres, potencializando mulheres, porque não é mais uma questão de equidade, é uma questão de entrega e necessidade do mundo. Então, sinceramente, eu acho que isso é o que mais me deixa salivando, sabe? Assim, me deixa com vontade. Se em algum momento eu tenho qualquer tipo de dificuldade, porque eu tenho, né? A gente está sempre olhando a rede vizinha, a grama do vizinho e achando que é mais verde, que é mais fácil.
e não é nem um pouco. Foi o que você falou, assim, eu tive que correr risco para fazer isso, e eu continuo tendo que correr risco. Mas viver é correr risco, né? Assim, e eu acho que talvez, assim, por mais essa coragem, né, de risco, ela fica muito setada às vezes no masculino, né, nessa coisa do desbravadas. E eu, sinceramente, eu acho que essa conexão foi feita errada, porque, sinceramente, eu conheço mulheres, assim, muito corajosas, e não é a coragem de você só, sei lá, ter um recorde novo, sabe? Isso não é sobre competição e recorde novo, mas é quebrar, sabe? Quebrar o que você entende como padrão. E quebrar o padrão, para mim, é exatamente a gente viver novas experiências e construir novas experiências para o mundo e, quem sabe, para os nossos filhos e para quem vem atrás, porque não é porque a gente sofreu, não é porque a gente passou por tanta coisa que as pessoas precisam passar. Esse ditado tá errado, sabe? Assim, e eu lembro que teve uma vez que eu estava falando sobre licença paternidade, né? Licença parental dentro de um ambiente organizacional. E eu estava defendendo, né, obviamente, o aumento da licença paternidade, né, porque com 5, 20 dias a gente não constrói nenhum tipo de relação. E eu ouvi de um homem assim, Mariana, mas numa boa, na época dos meus filhos eu não fiz isso e eles estão aí, vivos, crescidos. Beleza, mas não é porque você viveu isso, é porque você passou pelo pão que o diabo amassou, que a outra pessoa, você vai desejar que ela passe pelo pão que o diabo amassou? Que caridade é essa? Que solidariedade é essa? Que conexão humana é essa? Sabe? Então, sei lá, eu realmente enxergo muita potência, muito bem, sabe? Assim, muitos os bons nesse futuro, sabe? Nesse presente, mas eu também tenho muito pé no chão de achar que essa realmente vai ser uma construção de longuíssimo prazo, mas com as conexões certas, sabe assim? Puxando uma coisinha aqui e outra ali. Acho que a gente tem mais gente boa no Brasil do que a gente imagina, sabe? Eu acho que a gente não precisa desistir do nosso país, desistir de toda a potência que existe aqui nesse país, cara, para construir o universo organizacional e o universo de sociedade que a gente deseja. Então, sei lá, acho que é isso. Misturei um monte de coisa, mas eu sou essa pessoa. Mari, mas eu acho que, assim, de tudo que você falou, né, os pilares que você acredita, o suficiente é não desistir. Pessoas como você, não desistir, encontrar sua rede, né, encontrar apoio. Nós não caminhamos essa trilha sozinhos. Me identifiquei muito, assim, com tudo que você falou, me identifiquei com algo que eu li hoje, que é, né, esse reequilíbrio da energia masculina e feminina no planeta, e acho que a denúncia ou o indicador de que a gente conseguiu reequilibrar isso vai ser no momento que a gente não mandar os nossos filhos para a guerra. E nós somos os ancestrais desse novo momento. Então, eu honro muito o que você tá dizendo e quero te dizer que você não está sozinha. E, nossa... Bom, a Verusca trilha exatamente o mesmo percurso, fortalecendo esse novo exército aí, com outros propósitos. Obrigada, Mari, assim, Ai, tô emocionada, assim, de sentir, né, tudo isso que você transmitiu pra gente, né, toda essa energia, toda essa vontade, essa coragem, né, eu te admiro muito, muito mesmo. Acho você uma mulher incrível. Como a Joana falou, eu também senti vontade de dizer, você não tá sozinha. Conta com a gente também, né? Acho que a sua causa é a nossa causa, sabe? E esse mundo que você vislumbra é o mundo que a gente vislumbra também. Então, obrigada de coração, assim, muita gratidão. Eu que agradeço, nossa, nunca... Confesso que eu acho que eu não me lembro de um podcast que eu tenha chorado. Aqui é bem comum a gente ficar muito emocionada, porque justamente por esse compartilhar, né, Mari? Nossa, essa luz que brilha do propósito, ela é uma luz de cura que brilha para todo mundo, né? Claro que ela vai ter que brilhar em várias temáticas, mas em algum lugar a gente sonha com o mesmo mundo. Então, nossa, exatamente isso. E realmente me sinto, com certeza, se antes eu não me sentia, mas se eu em algum momento me sentir sozinha, eu vou colocar esse podcast para escutar. Porque... Nossa, e aí eu convido as pessoas aí que escutarem
quando se sentirem sozinhas, reescutar. Obrigada. É só esse o propósito, minha querida, e pessoal que está ouvindo, é só por isso que esse podcast nasceu, porque a luz do propósito, ela pode bater na sua alma e na sua janela em momentos que você está se sentindo muito sozinho e ela só está batendo ali para você se lembrar que a gente caminha junto. Então, se você se sentiu chamado, né, a caminhar junto nesse podcast com essa história da Mari, né, que fez realmente frutificar algo do que parecia ser uma dor em uma luz, né, para todos nós, fique com a gente, porque esse é o nosso compromisso, ficar junto. Toda semana, às 21 horas, no domingo, a gente traz uma história, numa trilha que todos nós estamos caminhando, que a gente pode dar as mãos e cujo destino é a sensação de realização. Muito obrigada e fiquem com a gente.